Olá, bem-vinda! Eu sou a chefe Sandra Freitas, eu sou especialista em panificação e confeitaria sem glúten e sem leite. E hoje eu quero te mostrar umas bolachinhas que ficaram muito gostosas, uma delícia, elas derretem na boca. Então eu quis mostrar para vocês a receita, tá? Elas são as bolachinhas de goiabada, ou as lolitas, como também são conhecidas. Vamos para a receita então? É muito fácil e ficou muito gostosa, tá? Então vamos lá, vamos pegar o nosso bowl. Nós vamos utilizar. Deixa eu pegar a receita aqui para mostrar para vocês, né, para falar quantidades, porque às vezes a gente acaba não lembrando tudo de cabeça, né? É mais complicado a coisa. Então, eu tenho aqui a receita para passar para vocês, certo? Já está tudo separado. Enfim, vamos lá. Farinha de arroz, 120 gramas. 100 gramas de fécula de batata, 60 gramas de polvilho doce, 1 grama de goma xantana, tá? É um pouquinho, uma colher de cafezinho, aquelas bem pequenininhas, tu coloca a colherinha. 20 gramas de farinha de amêndoas, tá? Que a farinha de amêndoas vai ajudar a dar aquela crocância nela. 150 gramas, ou melhor, 180 gramas de açúcar. Não é 150, é 180 gramas de açúcar, mistura tudo mesmo, tudo junto. Aqui eu gosto de dar uma misturadinha primeiro nos ingredientes secos, tá? Só para misturar, tá? Principalmente por causa da goma xantana, que às vezes cai algum líquido bem em cima dela e aí fica mais difícil de homogeneizar. Aqui já tá bem misturadinho com as farinhas. Tá? Nós vamos utilizar aqui então 100 gramas de manteiga ghee. No caso, a nossa receita ela vai ser sem lactose. Aí eu derreti ela já começou, como tá frio, ela já começou a solidificar de novo. Se ela tivesse muito gelada, ia ficar difícil de eu misturar, tá? Então assim, eu tira da geladeira, eu dei uma aquecida nela, uma amolecida nela no micro-ondas. Tá? E como hoje a temperatura tá bem fria, ela volta rapidinho ao normal. Então vai depender, né, da região que tu tá fazendo. Se a tua manteiga, se é um lugar bem quente, então tira ela uns minutos antes da geladeira, só para ela não estar muito firme. Né? E se a tua região é fria como a minha, né, que no caso aqui eu sou do Brasil, coloca ela para ela amolecer um pouquinho no micro-ondas. Tá? Claro, aqui a gente não tem outro jeito, tem que botar a mão na massa já direto mesmo, não adianta ficar com espátula, com colherinha, tá? Aqui a gente vai ter que botar a mão na massa. E aqui eu tenho 10 ml, uma tampinha de essência de baunilha. Aí você pode colocar junto, tranquilo. Essa bolachinha eu comia bastante seguido, né? Antes, quando eu não tinha nenhum problema ou pelo menos não tinha descoberto meu problema com glúten. Tá aqui, vai formar uma farofinha, tá? A manteiga tá molinha. Formou essa farofinha. E aí nós vamos colocar um ovo. Somente um. E aí a gente vai ter que ter a paciência agora de chegar no ponto. Porque se a gente botar líquido, ou muito líquido no caso, né, a nossa manteiga ela vai amolecendo, vai dissolvendo e aí a nossa massa fica muito líquida. E a gente não quer isso. Tá? Então tem que ir devagarinho, mexendo, para ela poder pegar o ponto. Se for necessário, vai ser somente uma gotinha, né? Um pouquinho, que é o que a gente chama de quanto baste de água. Tá? Nesse caso, vamos usar o quanto baste mesmo de água. Coloquei 50 ml de água aqui no copo, só para ter uma noção, para falar para vocês de que quantidade vai dar esse quanto baste. E com o calor da mão, ela vai derretendo a manteiga. E se o dia está muito quente, se for o caso, na tua região estiver muito quente, tu nota que a massa vai amolecer. Aí tu coloca ela na geladeira por uns minutos, por um tempinho, que ela volta a encorpar e fica fácil de tu fazer as bolinhas depois. Vou botar mais um pouquinho, não vai bem os 50, mas vai quase. Agora então, eu vou só polvilhar um pouquinho de farinha aqui. E vamos ajustar a nossa massa agora, daquela leve misturada para incorporar bem todos os ingredientes. Olha só como ela já fica bonita, bem gostosa. E a essência de baunilha dá um perfume.
Normalmente, quando eu estou dando a receita, eu acabo falando sobre substituições. Porque às vezes as pessoas me perguntam: ah, Sandra, eu posso substituir a manteiga ghee por manteiga de coco? Quem sabe? É provável, tá? Eu não cheguei a testar com outras substituições. Porque assim, quando eu indico a substituição, é porque eu já testei e eu sei que dá certo, tá? Nesse caso, eu não testei com outra coisa, mas, né, a característica da manteiga ghee e do óleo de coco, da gordura de coco, são bem semelhantes. Então, provavelmente dá certo sim, tá? Só não vai ficar com o gostinho mais característico da manteiga, certo? Agora, utilizar por algum outro óleo, eu não saberia dizer mesmo, tá? Então, isso eu não aconselho. O bom mesmo era fazer um teste, tá? A farinha de amêndoa, né? De repente vai me dizer assim, ah, eu não encontrei farinha de amêndoa, eu não tenho, eu posso substituir? Tenta substituir por uma outra oleaginosa, tá? Porque é isso que vai dar maciez, vai dar a textura da nossa massa, tá? Então, tenta por outra, tá? Então, tenta substituir por outra oleaginosa. Quanto a outro tipo de farinha, eu também não saberia dizer. Com certeza vai mudar a textura, vai mudar as características da massa, tá? Aí teria que fazer um teste mesmo e ver. Olha só, tá aqui a nossa massa, bem gostosa, bem bonita. E agora então a gente vai fazer as bolinhas para levar para o forno. O forno ele já está aquecendo, tá? Quando eu comecei a fazer aqui, eu já liguei ele a 180 graus, certo? Então eu vou pegar uma forma e aí vamos fazer nossas bolinhas. Normalmente eu peso, tá? Normalmente eu peso. Mas aqui eu vou deixar em torno de 16, 18 gramas, que é o tamanho de um brigadeiro, tá? Eu faço os brigadeiros com 16 gramas. Então vai ficar mais ou menos o tamanho de um brigadeiro, tá? Vamos colocar na forma primeiro, depois a gente dá o formato dela. Não coloca muito pertinho, porque a gente vai achatar essa bolinha. Mas eu vou tentar ajustar aqui para que caibam todas elas nessa forma. Ela não cresce, mas como a gente achata ela, o bom é ajustar mesmo para colocar aqui. Mas deixar um espaço bom para a gente poder colocar todas nesse tamanho de forno. Porque se faltar, vai faltar para uma, duas e não é o que a gente quer, né? Tem que arrumar mais uma forma só por isso. Ou a minha forma, ou a forma grande, ela é daquela forma furadinha e aí ele acaba entrando uns furinhos na massa. Por isso que eu não utilizei. Vou tentar manter os 16 gramas aqui sem pesar. Porque às vezes fica meio difícil a gente manter o tamanho. Quando vê, tá ficando bem grande. Então aqui, deram 35 bolinhas, tá? Então vai dar 35 bolachinhas. E agora a gente vai achatar elas para colocar a goiabada. Eu tenho na verdade isso aqui não é nada específico, né, para dizer um nome. Ele é o cabinho de uma caneta que eu comprei pra gente decorar bolos, enfim, coisas com chocolate, né, que ele sai, então tu vai apertando, coloca o chocolate aqui dentro, né, vai apertando, tipo um aparelho de injeção, né, vai apertando e vai saindo chocolate ou alguma outra coisa que tu queira decorar, bem fininha. Aí como o cabo tem essa bolinha, eu estou utilizando ele para fazer a bolinha aqui pra gente colocar a goiabada, tá? Para não grudar, eu vou molhar na minha farinha. E aí vou achatar minha bolinha. Vou achatar aqui, coloca bem no meio e molda a bolinha aqui pra gente colocar a goiabada. Deixa eu olhar lá para ver se está mostrando bem para vocês. Sai as bolinhas do lugar. Aí aqui vamos fazer com todas elas. Não achata muito até o fundo, para ela não queimar, não ficar muito fininha, tá? Só dá aquela... Depois eu pego uma e mostro mais próximo da câmera para vocês verem como vai ficar. Tá? Se não tem nada parecido com isso, não precisa comprar, tá, gente? Com a mão mesmo, com a ponta do dedo a gente consegue fazer. Ela só não fica tão redondinha quanto, né? Mas é bem possível. Ela vai ficar assim, tá? Então tu pode fazer
com a pontinha do dedo também. Não é nada impede da gente fazer a nossa bolachinha. Fica um pouquinho menor só, mas não tem problema. Aí tu vai colocar a goiabada. Eu vou utilizar a goiabada forneável, tá? Que é o que eu já tinha, enfim. Vou utilizar ela. Opa, faltou uma bolinha. Lá no cantinho. Então aqui, a minha goiabada forneável tá, não sei nem qual é o lado dela mais. Que eu utilizei há pouco para testar. E não, ela já tá no fim. Ela pode ser guardada na geladeira. Ela vem num pacote assim. Essa aqui é da Bom Princípio. Ela vem num pacotinho assim, não tem glúten. Ela apenas pode conter amendoim, nozes e derivados, tá? Ela não tem glúten, tranquilo para usar. E aí eu deixo ela assim, e guardo na geladeira, num potinho, e quando eu quero eu vou utilizando. Aí só cortei uma pontinha aqui, e agora então a gente vai pingar nossa goiabada. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que bonitinho que fica, tá? Se tu não tem dessa goiabada, não tem problema, corta um quadradinho e coloca aqui no lugar. Pode colocar algum outro doce que tu fez em casa, enfim, né? Mas o tradicional é a goiabada. Mas eu já fico imaginando isso aqui com outra coisa, né? Com uma figada, um doce de leite. Aí já não fica muito tranquilo para mim comer, mas enfim, deve ficar muito bom. Para quem não tem problema com a lactose, né? Pode utilizar tranquilamente um doce de leite. Outra coisa que eu gosto de fazer é pegar as costas de uma colher, molha as costas da colher e só dá uma sentadinha, porque ficou tudo para cima os biquinhos da goiabada aqui. Então deixa eu mostrar aqui. Ó, ficou assim com esse biquinho, né? Então só bota com as costas da colher molhada, ele vai achatar. Tem alguns que quase nem ficaram, outros ficaram, enfim. Vou ajustando. Só para ajeitar bem a goiabada dentro. Ok, prontinho então, agora eu vou levar para o forno. Em torno de 15 a 20 minutos eu tô de volta para mostrar para vocês como ficaram as nossas bolachinhas. Acabei de tirar as nossas bolachinhas do forno. Foram 20 minutos de forno, tá? O que vai acontecer? Se tu olhar para as bolachas, elas vão estar bem macias, bem fofinhas ainda. E aí tu vai dizer, não estão prontas. Elas não vão ficar firmes lá dentro do forno, tá? Ela vai ficar assim, ó. Ela tem que ficar douradinha embaixo e aí tá pronto. 20 minutos, 18, 20 minutos, dá uma olhada, né? Conseguir pegar uma, dar uma olhadinha que ela vai estar pronta. Aqui ela tá morninha ainda, só que conforme ela vai esfriando, ela vai ficando sequinha para ficar crocante. Então se a gente deixar muito mais tempo lá, ela vai queimar e vai ficar muito dura depois. Tá? Então aqui já tá prontinha as nossas bolachinhas. Olha só, todas elas douradinhas por baixo. Muito gostosa. E tá aqui, pronta para aquele lanchinho maravilhoso. Agora é só fazer um cafezinho preto que fica tudo de bom. Um beijo então e até a próxima!